lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, porque a série estreou oficialmente nessa quinta-feira, dia 4, no Netflix, e esse vídeo aqui eu vou poder falar abertamente o que eu achei, falar de situações específicas que a gente acompanhou na série, porque esse vídeo é uma análise com spoilers, mas caso você ainda não tenha assistido, fica aí tranquilo, porque já tem uma análise sem spoilers, eu vou deixar o link aqui na descrição, e aí a gente fica à vontade aqui pra falar sobre tudo, e eu também quero saber a opinião de vocês. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, Rainha Charlotte é um spin-off da série Bridgerton, caso você não saiba, que vai contar a história de origem da Rainha Charlotte, ou seja, a série é ambientada antes dos eventos que a gente acompanha em Bridgerton, e aqui a gente vê a ascensão da Rainha Charlotte, o que já é bastante interessante porque a gente entende como que aconteceu Bridgerton, a dinâmica ali da cidade e tudo mais. E obviamente o casamento dela com o rei George trouxe grandes mudanças para a Inglaterra, o que teve toda uma mudança social, além de, lógico, essa belíssima história de amor que a gente acompanha aí. Bom, gente, tem algumas coisas que eu vou trazer, que eu falei da minha análise sem spoilers, porque eu acho que é muito relevante pro que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Uma das coisas é sobre essa timeline, né, de presente e passado. Quando a série ela foi anunciada, eu imaginava que a gente só ia acompanhar realmente a história do passado, mas a história do presente, eu acho que ela acaba trazendo um peso maior para essa história. Primeiro porque a gente vê os eventos ali, né, que estão acontecendo, eles acabam trazendo a morte da princesa como esse grande evento para até mesmo puxar algumas memórias, né, e principalmente para a discussão que a série traz, né, sobre a importância da linhagem da Rainha Charlotte com o rei George continuar. E a gente vê, né, que mesmo que eles tenham essa história lindíssima de amor, tiveram aí seus 15 filhos, ainda assim eles enfrentam essa dificuldade, além da doença do rei, que eu já vou falar aqui. Mas por que também que eu achei legal esse aspecto da timeline? Porque por mais que Bridgerton tivesse trazido alguns aspectos sobre a doença do rei, ainda assim tem eventos aqui, por exemplo, ela super preocupada, achando que quem tinha morrido era o rei. Isso traz camadas pra personagem, porque você vê como ela sempre viveu com esse medo em que ela iria acordar e ter essa notícia. Então isso não só ganha peso pra história da personagem, mas também pra história que a gente vai acompanhar, pra essa introdução e ver como ela lidou com tudo isso. E lógico, também traz algumas curiosidades. Por exemplo, uma das coisas que eu tinha comentado no meu vídeo sem spoilers é que eu fiquei curiosa sobre algumas coisas que a série acabou não mostrando. Eu não sei se seria suficiente pra ter uma segunda temporada, porque como eu tinha falado lá, é uma minissérie. Ela foi vendida como minissérie. A gente tem essa história super bem fechada, ela só realmente me deixou com curiosidade em outros âmbitos aí da história, mas que nem eu comentei, a Netflix ela já trouxe minisséries também que acabaram se tornando séries, né, tendo aí sua segunda temporada, como foi o caso de Boneca Russa. Mas assim, gente, de novo, é sempre bom fazer esse disclaimer aqui, né? Não é nada que seja confirmado. Rainha Charlotte realmente foi vendida como minissérie, então não contem com uma segunda temporada. Se eventualmente acontecer isso, é algo muito esporádico, mas o que eu quero dizer é que uma das coisas que eu fiquei muito curiosa era em ver a relação da Rainha Charlotte com os filhos dela, porque por mais que a série ela tenha trazido um pouco, até mesmo deles externalizando ali pra ela, falando como que eles se sentiam com ela, que ela nunca deu realmente um amor ali pra eles, você consegue ter mini compreensões. Por exemplo, lógico, principalmente depois que a gente acompanha a história do rei, nossa, ela tinha uma grande responsabilidade ali em lidar, principalmente depois que a própria mãe dele falou assim, agora essa responsabilidade é sua, e ela muito cedo com essa responsabilidade, tá certo que inicialmente ela rejeitou um pouco, já vou falar desses aspectos quando a gente se aprofundar mais na doença, mas eu fiquei muito curiosa em ver como que ela agia com os filhos, sabe? Pra que eles tivessem isso. Então eu achei, até em certos momentos que eu tava assistindo a minissérie, que talvez lá pelo 6º episódio a gente visse um pouco mais dessa relação um pouco mais à frente, até quase chegar no presente aí de Bridgerton, algo assim. Até porque no final da segunda temporada, a rainha, ela chega a falar, eu não lembro exatamente se era filho ou sobrinho, mas ela chega a falar pra uma das meninas, eu tenho um filho disponível, porque eu lembro que eu tinha até comentado, falando assim, meu Deus, de onde surgiu esse filho e tal. E aí, isso também é legal, porque
são pontos de Bridgerton conectando. A gente tem algumas pequenas conexões aí, né? E eu acho que pode ter uns mini reflexos do que a gente vai ver na terceira temporada, mas isso fica para um outro vídeo que eu vou fazer mais um explicadão sobre algumas questões. Mas eu achei que eles iam desenvolver um pouquinho mais, já que os filhos, eles vieram com tanta presença aí no momento que a série ela tava no presente. Mas assim, também foi o que eu falei, é uma história que a gente sente sendo finalizada. Então, não é algo essencialmente que eu acho que faltou, mas é algo que eu fiquei curiosa, vamos colocar dessa forma, que ainda assim a série ela responde de certa forma, né? Quando os filhos externalizam, é uma resposta já pra gente. Mas eu achei que eles iam desenvolver um pouquinho mais, só isso mesmo. E é legal como essa timeline, né, de presente e passado, ela contrapõe a história que a gente vai acompanhar. Então, por exemplo, naquele quinto episódio, né, que fala muito sobre a solidão das mulheres, eles trazem essa questão pro presente e ali no passado eles desenvolvem. Então, eu acho que foram links muito legais que eles fizeram. Eu acho que a série, no geral, ela é muito bem escrita, ela é bem redondinha, por isso que eu falo, eu acho que ela foi muito bem finalizada. E como eu tava falando de Bridgerton, uma das coisas que eu comentei já na minha análise sem spoilers é como os bailes, eles são muito marcantes, né? É a assinatura de Bridgerton. Só que aqui na série, a gente vê que o foco não eram os bailes. Apesar da gente ter alguns, eles são bailes que são extremamente importantes, porque a gente tem o baile pontual ali da Danbury, por exemplo, e pra quem não acompanha Bridgerton, ou caso, sei lá, tenha visto essa série primeiro, pra sociedade, né, é muito importante o primeiro baile, quem vai abrir a temporada, né, e também o último baile. Então, a gente vê que os bailes que eles acabam trazendo aqui na série são bailes que tiveram uma representação muito grande. Então, da Danbury, né, pela mudança social, e a gente até via, né, as pessoas não querendo atender, elas só foram atender realmente quando a realeza quis, quando a rainha disse que iria. E depois o baile da própria Charlotte, né, pra demonstrar ali que o George, ele tinha, sim, condições de reinar, de ser o rei, que era um momento extremamente importante. Então, eu achei legal que o foco, ele não essencialmente foi os bailes, eles vieram em momentos extremamente importantes e fazendo jus aí ao que é Bridgerton, mas a gente conseguiu ver esses personagens como eles agem em sociedade. Então, pra mim, foi muito legal ver a interação entre personagens, histórias que a gente não imaginava, por exemplo, gente, que fofoca é essa, a Danbury com o pai da Violet, como a Lady Whistledown não sabia disso. E é interessante, assim, falando até na Lady Whistledown, apesar dela aparecer narrando, assim, às vezes, né, a gente já sabe quem que escrevia, né, Bridgerton já revelou isso pra gente, mas aqui ela continua como narradora em alguns momentos, o que torna interessante. Agora, gente, eu tô refletindo exatamente nesse momento do vídeo, não foi algo que eu escrevi pra trazer. É interessante porque uma das coisas que eu tinha já comentado no meu outro vídeo é que eu senti que Rainha Charlotte, ela traz a narrativa pra essas mulheres contarem. Então a gente vê tanto a Rainha Charlotte, quanto a Danbury, quanto a Violet contando as histórias delas. Então a gente não tem a Lady Whistledown, no final das contas, contando a história. Sempre quando tinha as fofocas, né, e tudo mais, era ela que vazava, revelava e tudo mais. E aqui a gente vê a história da perspectiva delas, o que eu acho que ganha muito pra série, inclusive. Uma das coisas que eu tinha até falado, né, é que eu senti que Rainha Charlotte, ela traz essas relações muito mais intimista, de uma forma como se você fizesse parte ali. Então, em momentos que a gente tem um envolvimento entre a Rainha Charlotte com a Danbury, ou até mesmo às vezes com a Violet, ou a Danbury e a Violet e tudo mais, a gente faz parte daquela conversa, sabe? Até mesmo a rainha, né, a mãe do George, gente, o humor dela. Tem um momento que eu preciso comentar, né, que ela fala assim, ah, não sei, eu sou mulher. Ela utilizando de como as pessoas falam, né, pra, tipo, ah, qual que é a saída que eu vou ter aqui? Ah, eu vou falar isso. E a gente vê que os caras compram, né? Inclusive, gente, a série, ela trabalhou com alguns aspectos aqui que, primeiro, que me deram raiva, principalmente relacionadas a racismo. Tipo, a mãe dela pegando no rosto, sério. Ai, isso assim, em vários momentos, sabe? E é interessante porque eles trabalham com aquela sutileza que não é nada sutil, sabe? Então, em vários momentos, assim, eu me peguei refletindo de como tem coisas reproduzidas até hoje, sabe? Tá certo que, assim, a gente tá falando de algo ficcional, que são reflexos da nossa sociedade hoje em dia. Então, por mais que a série se proponha
dentro de uma ficção, falar sobre algo de época, Rainha Charlotte consegue ser muito atual. E eu queria trazer isso porque quando eu assisti a primeira temporada de Bridgerton, muita gente questionou qual que era o feminismo da série. E na época, você não precisava sair assim, tipo, nossa, aprendi tudo aqui com a série. Não é isso. Mas era uma forma que ela te introduzia determinadas questões que talvez uma pessoa que não visse aquelas coisas, ela linkasse. Então eu sinto que eles fazem com maestria a mesma coisa aqui em Rainha Charlotte com relação ao racismo. Inclusive, é por isso que eu falo que essa história, essencialmente, da Rainha Charlotte, talvez fosse a história mais importante para ser contada de Bridgerton. Uma das coisas que eu cheguei a ler até em entrevista, a Shonda Rhimes, ela falou que a história da Rainha Charlotte, ela era muito importante principalmente pra gente entender a sociedade em que a gente tá situado em Bridgerton. Então a série, ela tem um grau de importância não só narrativo, mas também social. E eu sinto que a série, ela discute muito bem, introduz muito bem o que deve ser introduzido e consegue trazer muito bem reflexões pro atual. E complementando essa questão, e também já que a gente tá falando mais da parte técnica da história, a gente ainda não entrou na parte dos personagens, que eu já vou chegar lá individualmente, que eu sei que vocês gostam, a gente vê isso também na trilha sonora refletida, né? Então, quando a gente tem Bridgerton, a gente já tinha visto, por exemplo, eles utilizarem Taylor Swift, Ariana Grande, nesses clássicos pops, né, que eles acabam misturando, e aqui eles fazem questão de trazer artistas negras. A gente vê a Beyoncé por diversas vezes, tem alguma variação aí de música da Beyoncé, tem também a Alicia Keys, tem a Whitney Houston, sabe? Então eu acho que a série, ela teve todos os cuidados em todos os sentidos, sabe? E é belíssimo. E por último, mas não menos importante ainda sobre a parte técnica, é sobre os figurinos, gente. Caramba, eu fiquei embasbacada, assim, com a qualidade. Uma das coisas que eu tinha comentado é que aqui é até interessante porque a gente tá falando da rainha, a gente não tá falando da nobreza, né? Ah, os Bridgertons, eles fazem parte da alta sociedade, tudo bem e tal, mas a gente tá falando da rainha, então tinham que ser os melhores vestidos, tinham que ser as melhores joias, e a gente vê isso muito bem feito, muito bem representado, dá pra ver, assim, a costura perfeita. Sério, gente, eu fiquei boquiaberta com a qualidade que a série trouxe em vários âmbitos. Agora vamos falar sobre esses personagens maravilhosos. Eu vou começar, obviamente, com a própria, a Rainha Charlotte, porque ela foi uma personagem que eu achei interessantíssimo da gente acompanhar, porque a gente sempre viu ela como uma mulher muito forte, ela sempre muito decisiva, naquele papel de autoridade que todo mundo ouve sim, não importa o que ela fale, sabe? E aqui a gente conseguiu ver outros aspectos dela. Lembra que eu tinha falado que a série, ela chega a ser mais intimista? Eu acho que além de intimista, ela também traz um lado muito humano sobre esses personagens. Porque ali em Bridgerton, eu vou acabar voltando um pouquinho, em Bridgerton a gente tá muito na vitrine da coisa. É lógico, assim, só pra deixar claro, não tô falando que Bridgerton não desenvolve, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Até porque tem momentos lá que a gente vê os personagens interagindo e eles na sua maior sensibilidade. Eu amo a série, tá? Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer aqui é que eles trouxeram uma humanidade muito grande a ponto de trabalhar muito bem, inclusive, alguns defeitos desses personagens. Porque quando a gente tem esse primeiro contato com a Rainha Charlotte, a gente já vê que ela não concorda com o que acontece ali. E é muito legal, inclusive, acompanhar os conflitos dela pelas decisões, né? Porque, por exemplo, ela tem todo aquele momento com o Jorge, inclusive, nossa, gente, eu fiquei apaixonada por esse casal aí, no primeiro contato deles. O Jorge fala que sabia que amava ela naquele momento, eu sabia que eu ia amar eles ali, sabe? É aquela paquerinha gostosa, sabe, de acompanhar, enfim. Mas a gente vê algumas decisões, algumas situações que tem certa imaturidade, coisa que também existe em outros personagens de Bridgerton, né? Tanto até mesmo o momento que ela se vê naquela situação com o Jorge, eu achei interessantíssimo como eles desenvolveram que um dos reflexos dela era realmente ir embora dali, ela não queria aquilo, e eu dou toda a razão, inclusive, porque foi o que ela falou, eu fui enganada. E é mais interessante ainda, porque lá no início ela já tava assim, eu não conheço nada dele. Eu acho que a série, ela brinca bastante narrativamente com ela mesma, porque quando ela fala que não tinha certeza se queria casar com ele porque não conhecia ele suficientemente bem, depois a gente tem até o momento dele falando, ah, eu não gosto de peixe, tal coisa, e aí ela fala, não, tá, beleza, ele tem um bom humor, né, também, vamos aí, vamos casar.
E depois causa aquele estranhamento que, nossa, o episódio da perspectiva dele, você chega a ter pena, assim, de tipo, putz, era por isso que ele tava tratando ela, sabe? E você não tava compreendendo. A gente assiste muito da perspectiva dela, né? É ali que ela realmente conhece ele, porque ela vê todos os lados dele, inclusive as falhas. Então, eu não condeno a situação dela, essencialmente ali, dela não querer aquilo pra ela. Mas isso tem muita relação com a crescente da própria personagem, porque no momento que ela fala, tá bom, essa responsabilidade vai ser minha, eu assumo essa responsabilidade, a gente começa a ver mais dessa Charlotte que a gente conhece ela na fase adulta. A gente já via pequenos momentos assim, quando ela não concordava que o Brisley estava ali atrás dela, ou quando ela não conseguia fazer as coisas sozinha e tudo mais, a gente via que ela tinha um posicionamento bastante forte, mas quando ela assume, tá bom, eu vou assumir isso, a gente vê 100% da Charlotte que a gente conhece e desde tão cedo, né? Então a personagem ela tinha uma crescente muito interessante. Eu adorei muito de como eles desenvolveram ela, inclusive com aspectos da sua solidão, porque eles mostram, até na perspectiva dele, nossa, foi de partir o coração, ela jogando xadrez sozinha, sabe? E aí, a solidão, eu vou guardar um momento, porque eu acho que tem questões dela, da Danbury e simbologias, e aí vai ter uma parte só sobre esse 5º episódio, mas o que eu quero dizer é que eu gostei de todos os âmbitos que eles trabalharam, as características da personagem, inclusive nas suas amizades. Eu gostei muito de como foi desenvolvida a amizade dela com a Danbury, como foi desenvolvida certa feição ali pela Violet e principalmente como as mulheres elas se resolvem entre elas, né? Eu acho que uma das coisas interessantes, e aí eu envolvo Bridgerton e Rainha Charlotte, é que eles sempre colocam as mulheres como papéis decisivos, né? Por mais que fosse uma época, e eles representam que era uma época que as mulheres não tinham voz, ainda assim a gente tem representações disso, como por exemplo, a Lady Whistledown é um exemplo. Eu acho que essa relação mesmo aí da Charlotte com o George sobre o casamento, dele falando, não, ela tá decidindo se vai se casar comigo. É lógico, a gente vê que todo mundo ali, né, tava, fica quieta menina. Eu gosto como o Bridgerton brinca com possibilidades, e se fosse assim naquela época, sabe? Que em vários momentos você fica pensando, e é muito louco pensar isso até hoje, sabe? E lógico, trabalhar essas características na Charlotte, elas são extremamente importantes, principalmente para as mudanças sociais que a personagem traz. Então, é muito interessante a gente ver primeiro o casamento dela, né? Já que ela tava numa posição ali de escolha dela, tipo, tá, eu vou me casar com ele, mas vai ser do meu jeito. E aí que eu falo, a série ela já trabalhava essas características dela que a gente conhece dela ali na frente. Tinham seus pequenos momentos que apareciam, a gente viu a evolução, mas já estavam ali pré-existentes, sabe? E aí ela vai, casa belíssima, com o vestido que ela queria, além de toda a representação do cabelo. Então essa já era a primeira mudança. E com essa mudança, a gente vê como outras pessoas foram inclusas socialmente, né? Que vem, inclusive, né, do que eles falavam tanto, do grande experimento. E eu gosto dessa posição que eles falam, ah, se a rainha gosta, se a rainha quer, então todo mundo vai fazer. Ah, a gente é a coroa, então as pessoas vão seguir. E é muito legal, inclusive, quando o próprio George fala, né? Nossa, o que a gente fez ali no baile, né? Quando eles atendem ao baile da Danbury e eles começam a ver que todos estão interagindo juntos, ele fala, a gente pode trazer grandes mudanças. E numa série que conduz tão bem essa narrativa, é por isso que eu volto sobre a importância de presente e passado, quando eles falam sobre a importância de continuar essa linhagem. A gente já vê isso muito em séries que falam sobre realeza. Ah, tem que continuar e o sangue da família. Mas aqui é extremamente importante. E eles trazem a importância disso. E a gente vê, inclusive, nas próprias atitudes da Charlotte, dentro de tudo aquilo que ela viveu, dentro das suas próprias conquistas. E eu gosto, inclusive, como isso reflete na própria Danbury, né? Porque a gente vê o porquê que ela foi chamada. É até interessante, né? A Danbury, ela vem como essa representação de um casamento arranjado bem ruim, que se discute muito nessas séries de época. Dava pra ver como ela era obstinada com os objetivos dela, né? E é até engraçado
engraçado ver o marido, deve ser porque eu fiz sei lá o quê. E ela, tipo, fazendo encontro com a rainha. E ela, gente, eu sempre vi a Danbury como uma personagem leal. Eu acho que Bridgerton já tinha construído isso muito bem. E, tipo, ela ajudava quando ela achava que ia pra frente, tal, relacionamento e tudo mais. E aqui eles trabalham essa lealdade na sua sutileza, porque ela teria tudo pra conseguir ganhar ali com a rainha se ela só se relacionasse com a Charlotte, sabe? E aí contasse as coisas pra rainha, a mãe do George. E não, ela foi leal, primeiro, por tudo que a Charlotte representava. E também, lógico, assim, a Charlotte sendo a rainha, você colhe muito mais lá na frente, né? Mas independente disso, é lógico, é interessante falar isso da Danbury, principalmente quando a gente vê a relação que acontece ali com o pai da Violet, né? Porque ela nunca contou pra Violet, mesmo a Violet tentando ali, colocando lá os chapéus que o pai fazia e que ela viu na casa dela e tal, e ainda assim ela nunca contou, mesmo elas criando esse laço, esse vínculo, né? Mas eu acho que isso diz muito também sobre o entendimento do que foi aquela relação, né? Porque foi a primeira vez que ela viveu realmente um amor, alguém que queria ela, alguém que ela queria. Até porque eu acho que ele vem como um contraponto extremamente importante pra personagem e pra gente ver ela, né, sozinha até hoje. E aí eu acho que é válido entrar nesse momento que eu falo sobre a solidão, né? Porque isso também acaba envolvendo a Violet, apesar que a Violet aqui, ela tem sim um desenvolvimento, eu não sei vocês, mas dos Bridgertons, a minha favorita é a Heloise, eu adoro ela, e é muito legal a gente ter a perspectiva dela do passado, e ela sendo exatamente o que ela critica da Heloise, sabe? Sobre ela ser muito curiosa, sobre ela ser questionadora, sabe? Nossa, eu realmente me diverti muito nos momentos que a gente tinha dela mais novinha ali, e também gostei de ver mais a relação dela com os pais, foi aquilo que eu falei, né? Como que são esses personagens fora dos bailes. Eu acho que a série ela não se aprofunda tanto na Violet quanto na Charlotte e na Danbury. Lógico, e assim, os Bridgerton já tem a série deles, né? Mas a gente tem esse quinto episódio que ele é extremamente importante porque ele fala muito sobre a solidão dessas mulheres e tem algumas simbologias. Esse quinto foi uma coisa que eu tinha falado já no meu vídeo sem spoilers e eu vou conseguir desenvolver aqui. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais condensado. Eu achei que ele acabou se tornando um episódio muito longo. Acho que algumas coisas, inclusive dele, eles poderiam ter trabalhado em outros episódios, em outros momentos, sabe? Foi um episódio que foi um pouquinho devagar, assim, pra mim, sendo bem sincera. E foi o que mais atrapalhou o ritmo da série, de uma forma geral. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo compreender qual que é a importância dele, principalmente quando a gente vê essa história sendo contada por essas mulheres. E toda história delas existe uma solidão. Eu queria falar sobre a Rainha Charlotte, porque eles trabalham um simbolismo que eu acho bastante importante aqui, e é uma sutileza que eu achei sensacional, que é o cachorro. Quando a Charlotte ela tá sem seu entendimento do que tá acontecendo ali com o George e tudo mais, ele acaba fazendo aquele gesto, né? Que depois ela aprende a amar e tudo mais. E é interessante, aí eu retorno sobre a narrativa de presente e passado, que no presente dela, já que o George ele tá ali recluso, ela não consegue nem ter mais uma relação direita com ele, ela tem vários cachorros. E é interessante isso, principalmente numa casa que você tem 15 filhos, tantos frutos do amor, porque quando a gente acompanha essa relação, a gente vê que era uma relação verdadeira, era um amor verdadeiro, e os filhos foram fruto disso. Então, são 15 filhos, é muito amor, sabe? O cachorro, ele contrapõe justamente esse sentimento da solidão dela, e aí é uma lacuna que eu tô preenchendo aqui, né? Conforme o George ele foi ficando mais recluso, ela foi tendo mais cachorros. Então, pra mim, o cachorro acaba representando um pouco da solidão dela. E ela ter muitos cachorros demonstra, sem a série contar pra gente, que ela é muito solitária. A gente até vê a Violet falando, né? Nossa, ela é muito sozinha quando ela tá ali no camarote do teatro, né, sozinha. E eu achei bastante interessante isso. Outro simbolismo que é trabalhado na solidão em histórias individuais aqui é da própria Danbury, mas aqui ela tem mais uma relação de poder e de entendimento, por isso que eu quis trazer essa parte da solidão, para até complementar o que eu queria falar da personagem. Quando a gente tem o primeiro marido dela, a gente via ela sempre entediada ali no sexo, ela ficava olhando pro teto ali da cama, e quando ela se envolve com o pai da Violet, por isso que eu trouxe tudo isso,
ele acaba sendo a representação de liberdade para ela. Não é sobre ele, é sobre ela e o que ela queria. Tanto que quando ela se envolve com ele a primeira vez ali no quarto, ela tá olhando de novo pro teto e ela toma a situação ali. Então ela não olha mais para aquela solidão, ela sabe para onde ela quer ir. Então eu achei muito interessante a forma que eles trabalharam isso e também na própria Violet, né, com relação ao marido dela, porque ela também teve um casamento que ela foi feliz. E é interessante, aqui a gente tem a Charlotte com um casamento que ela amou, mas teve suas dificuldades, que não o casamento arranjado. A Danbury, que teve um casamento arranjado que ela detestava e depois o verdadeiro entendimento do que ela queria com outra relação. E a Violet, que teve o seu casamento com muito amor, que Bridgerton trouxe isso pra gente, sabe? Então é muito legal como eles colocam essas relações, como eles fazem esses paralelos entre essas personagens. Pra mim, óbvio, elas são um grande destaque, mas a Charlotte e a Danbury com certeza e com muita razão. Além de, lógico, o George. O George, eu particularmente gostei muito que eles trouxeram mais aspectos da doença dele, porque até então em Bridgerton eles só tinham trazido coisa ou outra, por mais que eles não respondam essencialmente o que ele tem, mas eu vou trazer um vídeo discutindo um pouco mais esses aspectos no explicadão que eu tinha comentado. Eu achei muito interessante eles mostrarem o tanto de sofrimento. Eu acho que essa que é a questão também, tanto a Charlotte quanto o George, eles sofreram individualmente e calados nas suas problemáticas, né? A Charlotte ali na sua solidão, tanto por estar em um país que ela não conhecia ninguém, ela não tinha amigos, não tinha laços, o único laço que ela tinha ainda assim era a Danbury, mas ao mesmo tempo ela é a realeza, então é lógico que qualquer pessoa vai querer ser amiga dela, sabe? Então ela vai ter muitos poucos amigos lá e ela não tinha a companhia do próprio marido. Já o George, ele tinha que lidar com a sua doença e a gente vê o quanto que ele sofreu. Gente, tortura. Aquele cara lá, o médico, né? Dava pra ver que ele tinha uma vontade de poder, né? Porque ele falava muito com relação ao poder do rei, né? Ah, todo mundo sempre te ouviu, você tem que ser contrariado. Ah, porque eu vou te dar certa comida e sei lá o que. Era um sofrimento muito grande. E por isso, assim, gente, quando a Charlotte entrou, que a gente já tinha visto o Reynolds tentando ali, mas ele trabalhava ali com o rei, né? A Charlotte, ela tipo assim, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. E a gente percebe que é uma doença que não tem controle realmente, não tem algo que consiga ser feito e no final das contas foi muito mais efetivo quando ele tinha amor. Em ambos a gente vê uma história de sofrimento muito grande. Cara, eu fiquei realmente muito comovida com a história do rei. Eu sempre tive curiosidade para entender um pouco mais e eu acho que aqui o que eles trouxeram foi o suficiente até pra gente ter um entendimento de história, mas também de background do personagem. E sobre a relação deles, né, é uma relação que, cara, é mais um feito da Shonda, sabe? Porque eu acho que em Bridgerton eles sabem construir muito bem os casais e aqui não foi diferente, cara. Na realidade, foi que nem eu falei, o momento que eles interagiram, eu já amei eles, sabe? Ela sabe desenvolver muito bem essas relações, como que vai ser caloroso, como você torce por eles. E ainda mais quando você tem um episódio de perspectiva do próprio Rei Jorge, né? E você preenche as lacunas. Eu não sei vocês, mas eu fiquei assim, gente, nossa, tudo fez sentido. E mesmo que a série ainda não tinha mostrado algumas coisas, eu falei, nossa, então aquele momento provavelmente foi por causa disso. Nossa, que dó, sabe? Eu achei o quarto episódio especificamente sensacional e eu gostei muito da dinâmica deles, né? Que eles ficavam falando que não gostavam do outro, mas eles não conseguiam ficar separados um do outro, as regrinhas, e aí, tipo, do nada era um dia par, sabe? Então foi uma relação muito gostosa de acompanhar. E é por isso que eu tinha falado, a gente vê um casamento bem sucedido, que os problemas são outros, né? E eu falei muito sobre a responsabilidade da Charlotte, né? E eu acho que também tá aí a beleza, né? De você saber a condição e ainda assim tá do lado daquela pessoa. Isso é amor, né? Porque você sabe tudo que você vai passar e que também não é fácil para aquela pessoa. Então, eu acho que a série ela coloca essa perspectiva dos dois muito bem colocada, que faz com que a gente sinta e torça por eles, porque a gente consegue ver que eles se amam. Tanto que quando a Charlotte tava querendo ir embora, eu ficava, não, vocês vão ser perfeitos, sabe? Mas ao mesmo tempo, que nem eu falei, compreensível, sabe? Então eu acho que eles construíram, nossa, muito bem esses personagens. E não posso deixar de falar também
do Brinsley e do Reynolds. Eu acho que eles foram personagens complementares pro George e pra Charlotte, incríveis, tanto na sua própria relação. Gostei muito de como eles tinham a conversa e como eles trabalharam a lealdade deles, né? Porque o Reynolds, até certo momento, ele não comentou com o Brinsley o que acontecia com o rei. Então, ele resguardava algumas questões, mas ao mesmo tempo eles tinham suas relações. E eu gostei quando a Charlotte falou pro Brinsley, né, no presente, sobre ele nunca ter se relacionado com ninguém. Ele falou, mas eu tô aqui o tempo todo com você, né? Como que eu faria isso? E eu amei esses personagens, eu acho que eles deram uma camada a mais. E eles foram muito importantes, inclusive, para a própria Charlotte e o George se entenderem em certos momentos, tanto ali no gesto ou até mesmo no momento em que ela precisa saber o que estava acontecendo, porque estava impossível a situação do George, do Brinsley lendo a carta, sabe? Digamos que a parte que não mostrava a lealdade deles eram coisas compreensivas. E é isso, aí eu vou retomar, falar sobre eles serem humanos, esses personagens, e por que a gente fica tão apaixonado por eles. Porque a gente consegue compreender a situação, sabe? Porque você tá torcendo por aquele casal, você não quer que a Charlotte vá embora, sabe? Então, a série, ela comunica muito bem com o sentimento que a gente, como audiência, tá sentindo. Lógico, pela belíssima construção que a própria série faz. Então, assim, gente, só por esse vídeo, pelo outro mesmo, né? Por esse vídeo, pelo outro vídeo, vocês percebem o quanto que eu amei Rainha Charlotte. Era uma série que eu tava com uma expectativa boa, porque eu particularmente amo Bridgerton, eu amo, é tipo meu guilty pleasurezinho, tô quase ali com meu chazinho, com o dedinho assim pra cima, tô brincando. Mas eu amo essa série, eu amo esse universo que a Shonda construiu. Sei que tem sim suas diferenças com o livro, assim como a história da Rainha Charlotte tem diferença com a história real, né? Mas é um universo apaixonante. Eu acho que essa história, como eu falei, é a mais importante a ser contada, tanto de entendimento ali na frente, quanto do que a gente acompanha aqui. É uma série que fala muito sobre a necessidade das mulheres, sobre a solidão delas, sobre a relação entre elas e principalmente sobre a importância da representatividade. Essa história, ela precisava ser contada. E além de também ser uma história que visibiliza personagens mais velhas, né? Porque a gente sempre tá falando ali da juventude, do próximo casamento, da próxima temporada e tudo mais. A própria Lady Whistledown, sabe? Então tudo no entorno é do público mais jovem. Eles trabalham sim a essas personagens, mas aqui a gente ganha uma profundidade maior, que eu acho que complementa mais ainda a nossa experiência com Bridgerton. Mas eu quero saber de vocês, gente, o que vocês acharam da série? Vocês ficaram com alguma dúvida? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!